hello, boa tarde, galerinha. Vamos para a correção da nossa prova de ciências. Vamos lá? Olha só, assinale a resposta mais adequada para as perguntas abaixo sobre os protozoários. Quantas células possuem os protozoários? Uma célula o bichinho possui. Oxi. Letra B. Qual das doenças é causada por protozoários? É a malária, porque a dengue é o abençoado do mosquitinho, né? Lembrando que nem todos os mosquitos são contaminados pela doença, ok? Eles são os transmissores, né, os vetores, porém nem todos possuem a contaminação. Qual das estruturas de locomoção não corresponde à locomoção dos protozoários? Os protozoários não andam pelos esporos, eles andam pelos nossos cílios ou pelos flagelos, ok? Então, eles não andam pelos esporos. Muito bem. A questão 8. Relacione o nome das doenças e seus modos de transmissão. A picada de inseto, galera, ela dá qual doença? Ela pode dar qual doença? A picada de inseto é a dengue, certo? Muito bem pro a dengue. Depois, tira daqui. Depois, o que mais que eu tenho? Eu tenho contato com gotículas de saliva. Então, a dengue aqui eu já coloquei lá em cima. Contato com gotículas de saliva, eu tenho o quê? Tuberculose. Isso, tuberculose, uma gripe diferenciada, né? Uma inflamação aí que, nossa, tosse com um catarro diferente, sangue, é bem complicado, sangue vivinho, assim, que a gente fala, né? Aquele sangue bem vermelhinho. Através das feridas na pele, nós podemos contrair o tétano. Isso, quando a gente toma uma mordida de cachorro, é muito importante que a gente... vou botar isso tudo colorido aqui. Eu vou botar o tétano de vermelho e aqui eu também vou colocar ele de vermelho. Vou colocar a dengue de amarelo, que já está amarela, ali do outro lado, e vou colocar a tuberculose. Que cor que a gente põe a tuberculose? Por azul? Não, é um azul. Então, a tuberculose, ok? Depois, eu tenho... tava falando quando a gente toma picada, toma mordida, essas coisas, ou quando a gente corta o braço e tal, braço, perna, qualquer coisa assim, a gente tem que tomar uma injeção contra o tétano, tá? Tipo uma vacina, assim. Quando a gente ingere água contaminada, o que a gente contrai? O cólera, né? A gente contrai essa doença meio maluca aí, rosinha, tá? Então, ficaria nessa ordem aqui, 3, 4, 1 e 2, ok, galera? Vamos ler um pouquinho sobre o sarampo. Sarampo, mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral foram enviadas para todo o país. O Ministério da Saúde neste ano já enviou para os estados brasileiros mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Esse quantitativo é para aprender a vacinação de rotina, conforme previsto no calendário nacional de vacinação, em todos os estados do país, e para intensificar a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade que residem ou estão em deslocamento para municípios que neste momento apresentam um surto ativo da doença, ou seja, com o crescimento do número de casos confirmados da doença nos últimos 90 dias. Lembra quando teve esse surto aí, todo mundo teve que tomar essa vacina? Todo mundo que fosse viajar, então... A vacina é a principal forma de prevenção do sarampo. Com a entrada de novos casos da doença no país, o Ministério tem reforçado as ações de combate e prevenção da doença nos estados que estão em circulação ativa do vírus do sarampo, ok? Então, a fonte aqui é Alexandre Penido e tal, no Ministério da Saúde. A vacina noticiada do texto previne quais doenças, galera? Qual doença eu tô falando aqui? São 3.
Quais são essas doenças que eu tô falando aqui? Eu tô falando de sarampo, que mais? Que mais que eu tô falando? Tô falando de cachumba. Eu tô falando de mais o quê? Sarampo, cachumba e rubéola. Rubéola. Muito bem. Então eu tô falando dessas 3 doenças. Tô falando de sarampo, cachumba e rubéola, tá bom? Então essa seria a resposta da questão 9. Questão 10. Como as vacinas protegem o nosso corpo de algumas doenças causadas por micro-organismos? Então aqui tem muitas respostas bem organizadinhas. A Pro vai dar uma resposta da Pro aqui para vocês terem uma noção. O que acontece? Então aqui, ó. As vacinas fazem o quê? Fazem o nosso corpo produzir o que, galera? Anticorpos, muito bem, que são defesas para o nosso corpo, né? Então, produzir defesas contra certos micro-organismos que causam o que? Doenças, certo? E o que acontece quando ele produz essas defesas? Assim, o corpo fica o quê? Fica protegido, isso, fica protegido caso entre em contato com quem? Contato com quem, galera? Com esses micro-organismos, isso mesmo, entre em contato com esses micro-organismos. Muito bem, então ficaria assim, ó, as vacinas fazem o nosso corpo produzir defesa contra certos organismos que causam doenças. Assim, o corpo fica protegido caso entre em contato com esses micro-organismos. E aqui encerramos as nossas provas, as correções das provas, tá bom? Então, mandem lá a fotinho para mim da correção de vocês, que eu tô dando uma olhadinha nas letras, ok? Um super beijo, até daqui a pouco, ou se vocês já me viram, até amanhã.